Oi, gente, tudo bem? Eu sou Bel Cristina e está entrando no ar mais um Estúdio 1, seu podcast aqui na Pix TV. E o nosso convidado de hoje é formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de literatura, redação, gramática, linguagem, é músico e compositor desde os 13 anos e também é psicólogo especializado em transtornos alimentares. Esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui no Estúdio 1, Guilherme Pirillo. Seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Prazer te receber Bel. aqui. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui conversando, coisa que eu gosto de fazer. Vamos tirar muitas dúvidas, né? Mas antes de a gente entrar no assunto de fato, Guilherme, dos transtornos alimentares, a tua área de atuação profissional, eu quero entender essa tríade, professor de letras, músico, compositor e psicólogo, como isso tudo acontece na tua vida. Gente, nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu fiquei pensando como a pessoa dá conta de viver dessa forma, estudando muito, trabalhando muito, realmente, e quero entender como que começa tudo na tua vida. Começou com a faculdade de letras, certo? Começou mais na música, né? A música é uma coisa que eu, enfim, até hoje bato muito na tecla da importância de se ter aula de música nos colégios, né? Eu fui privilegiado que eu tinha uma sala de música com piano, guitarra, violão, instrumentos, e a gente era obrigado a fazer, né, Olha aula só. de música. E eu entrei nesse colégio tardiamente, o meu primeiro colégio faliu. E aí eu fui para esse colégio e na primeira semana de aula de música, perguntaram para os novatos, sabe tocar alguma coisa? Eu não sei tocar nada, adorava música, né, então, mas não sabia tocar nada. Então senta aí, espera um pouquinho, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3, pam, pam, pam. Apaixonou. A turma toda tocando, cada um tocando um instrumento. Eu disse, não, eu vou ter que aprender a tocar um instrumento. E aí comecei a aprender a tocar violão, tive banda durante muito tempo. O pessoal, enfim, que certamente vai assistir esse podcast depois. Teve uma música tua que foi premiada, né? Benjamin? A Benjamin é o nome da banda. Banda. Ah, é a banda. A E vocês tinham uma gente música. foi premiado, a gente ganhou o palco PUC, a gente tocou com a orquestra da PUC, tem os vídeos no YouTube depois. A gente ganhou já 2 vezes melhor música, melhor composição em alguns festivais. Foi uma fase de ouro pra nós, assim, até os 25 anos ali e tal. Foi muito bom. Ou seja, ele tem 26, foi até ano passado. Quem dera. As entradas não deixam mentir. Mas nisso tudo, quando eu terminei o colégio, já tocando, já com banda, eu entrei na Letras da URGS, né? E fui fazendo letras, dava aula de literatura, fui professor do Unificado, do Gabarito, dava aula em franquias. E lá pelas tantas, aquela vida de sala de aula ficou muito cansativa, né? Todos os dias, Teve algum né? motivo para letras, assim? Alguém na família? Nada. Não, tem uma coisa que não tem na minha família, é o pessoal voltado para letras, assim. A minha mãe é professora de educação física, o meu pai é policial militar. Uau. Né? Ninguém é muito dessa área. Minha mãe é professora, né? Talvez seja a maior proximidade. Sim. E eu sempre gostei muito de esporte. Joguei futebol há muito tempo, joguei no Grêmio há alguns anos, depois fui pro tênis, troquei isso tudo. Pra tu ver, é um nível de ansiedade que vai querendo fazer tudo. Precisa. Mas o que me levou a fazer letras foi a poesia mesmo. Foi a poesia, eu gostava de compor. No 3º ano eu li um poema do Drummond, que na hora eu achei ruim. Eu disse, isso aqui é óbvio, é muito fácil. Eu lembro de mostrar pro meu amigo, mas isso aqui que qualquer um escreve. Ele, cara, isso aí tá bem escrito, eu acho que tu tá com má inveja. E eu olhei e disse, eu acho que eu tô com má inveja, porque ele conseguiu traduzir uma coisa que tava aqui, mas ninguém conseguia dizer de alguma forma. E eu comecei a ler muito Drummond. Eu ia pra Saraiva e comprava livro, alguma poesia, não sei o que, comprava vários livros, ficava lendo Drummond. E aí, quando chegou no cursinho, meu professor de literatura era fantástico. E eu gostava de ler aquele, eu ia voltando no ônibus lendo poesia, mais do que romance e poesia. E aí eu quero trabalhar com isso, quero falar de poesia, quero contar história, quero ficar analisando o personagem, por que ele fez isso, o que ele pensa. Interessante, porque tem muita associação com a música isso, né? Tem. E com a psico. É uma das minhas grandes militâncias, assim. Eu acho que um romance, né, ele aprimora o psicológico da gente muito mais que um livro de autoajuda. Muito mais. É uma das coisas que eu mais tento desenvolver, assim, nas coisas que eu converso. Acho que nada mais interessante do que ler uma história de um outro personagem, com uma outra mentalidade, com uma outra experiência de vida, com pensamentos que não condizem necessariamente com o teu, do que ler, às vezes, um livro com aquele monte de coisa que
tá meio que reforçando o que tu já mais ou menos pensa, mais ou menos sabe, que já é mais ou menos bordões, assim, de imperativos. Aqueles clichês, assim. Alguns imperativos sociais, assim, e tal, que às vezes acaba muito mais reforçando o teu próprio ego, assim, do que propriamente te colocando em, opa, tem uma forma diferente de lidar com isso, existem representações diferentes pra gente abordar determinado assunto, assim, né? Então, eu acredito que música, literatura e a psicologia, né, elas acabam indo convergindo de alguma forma, assim. Sim. Uma vai pra outra, assim. E aí, nessa um pouco de cansaço, assim, com sala de aula, da mesma aula num dia, mesma aula no outro, a gente brincava, assim, entre os professores. Ó, você que é aluno, você já pode desconfiar em seu professor. Porque no primeiro dia que tu dava matéria, tu tava meio assim, opa, primeira vez. Aí já na próxima turma, tu achava muito legal. Na 8ª vez que tu dava a mesma aula, tu falava aquela mesma piada, o aluno ria, tu não tinha nem mais vontade de rir, assim. Porque era uma coisa meio estruturada demais, assim. E aí, em 2013, ali, eu entrei na psicologia. Eu fui fazer a prova pelo curso que eu era professor. Ah, Guilherme, faz a prova. E para comentar a prova de literatura da PUC, como é que foi? E aí eu me inscrevi em psicologia, assim, como quem não quer nada. Fiz a prova de literatura, fiz a de matemática, de história. Algumas ali, confesso, eu chutei tudo na mesma, né? Física, química, que eu nem me lembrava mais. E acabei passando em psicologia. Assim, e fiquei com aquela... Opa! E aí, quando eu fui lá, comentei na rádio, lá de Porto Alegre, na época. E aí, quando eu cheguei em casa, eu disse pro meu pai e minha mãe, já morava longe deles, mas fui lá na casa deles e disse... Olha só, eu fui fazer uma prova lá de brincadeira, assim, e tal, e acabei passando em psicologia. E aí a minha mãe e meu pai me olharam assim, o que tu quer dizer com isso? Eu tenho uma vontade de fazer, né? E eles assim, então faz. Mas eu não vou ter dinheiro para bancar uma PUC, né? R$2.000 por mês, eu já morava sozinho, já pagava apartamento. A gente ajuda. Vai que a gente ajuda. Que legal. E comecei a fazer meio que por diversão. Sim. Né? Mas à medida que as coisas foram diminuindo no âmbito da escola, assim, menos períodos, eu dei um gás na psicologia, fiz meus estágios, acelerei tudo que eu pude acelerar ali na pandemia e me formei em final de 2022. Completei agora em dezembro 2 anos de psicologia com, né, o conselho, mas acredito que por tempo de sala de aula, de estudos, já são bastante. Eu imagino. Interessante, né, gente? Quem é de humanas é de humanas. Esse daí, ele tem a origem já, assim, ó. Da música para letras, para psicologia. E aí, a gente olhando ali o teu trabalho, eu vi a tua especialização em transtornos alimentares. Achei super interessante. E como chegou também essa especialização para ti? Em que momento também tu achou interessante ingressar nesse mundo dentro da psicologia? Então, eu na minha família, né, não tem muito pessoal da letras, mas tem muito pessoal da Nutri. Né? A minha tia era nutricionista, a minha prima é nutricionista. O meu primo não chegou a fazer nutrição nem nada, mas ele é um culinário especializado, adorava comer. Ele morou comigo um tempo, cozinhava muito bem. Tu tava feito, então. Nossa, cozinhava muito bem. A minha prima, de parte de pai, casou com um nutri famoso, que atende a jogadores de futebol, e a gente sempre teve uma conversa muito legal. Eu, às vezes, quando eu vinha pra Garopaba de carro sozinho, né, na época que não existia os BlaBlaCar, tu vinha sozinho mesmo, era tu e tu. Eu colocava muito vídeo de nutri, porque eu sempre gostei, assim, sempre tive muito interesse por esporte, né? Sou uma pessoa que sempre também sou a favor de fazer exercício todos os dias, fazer um esporte, encontrar um elemento físico, psicológico e social, assim, né, nas atividades físicas. E então a questão da alimentação me pegava muito, assim, porque eu tenho muito problema com doce. Muito problema com doce. Né? Eu, como doce depois do almoço, depois da janta, frequente. Eu não sei se é um problema, né? Então, pra quem tá ouvindo, talvez tá descobrindo que é um problema. Mas então, a minha glicose sempre foi muito alta, assim, né? E tem uma coisa muito forte, né, na questão da alimentação a ver com a psicologia, né? Porque é o que a gente chama de fase oral, né? A fase da criança, da amamentação, da sexualidade por via oral, né? E aí tem muita gente que estranha essa palavra sexualidade, mas como assim? Não, é que sexualidade é tudo da ordem do prazer, né? E a criança, obviamente, quando ela começa a amamentar, é primeiro um instinto de sobrevivência.
Mas depois, quase como uma espécie de defesa do corpo, ela precisa desenvolver sexualidade, prazer via oral. Pra manter aquilo ali, né? Pra desenvolver aquilo ali. Não é à toa que sai do seio, vai pro bico, vai pra mamadeira, vai pro dedo. E é o que eu brinco até hoje. E termina na long neck em festa. Tem gente que chega em festa, não consegue ficar numa festa sem segurar uma garrafinha. Por quê? Porque a festa é um lugar de ansiedade, é um lugar de... Então tu precisa fumar, tu precisa beber uma garrafinha d'água. Quando, né, tá tomando antibiótico, aí pega uma garrafinha d'água. Olha só, né? A fase oral, eu tenho uma amiga que ela fala dos filhos, assim, né? E os filhos têm algumas coisas assim, no sentido de... Enfim, né? Algumas falas, algumas coisas assim. E ela fala assim, é a bendita fase oral que não foi bem vivida, não foi desenvolvida, tá até hoje um adulto já. Ficou fixada de alguma forma. Ficou ali de alguma forma. E olha que interessante essa tua abordagem, que realmente, né? O ambiente leva ali a pessoa a ter aquela atitude, aquela ação, né? Claro, muito claro. interessante. Tem um filme que agora não tá me escapando o nome em português, mas em inglês é Into the Bone, né? Você, tipo, né, até os ossos, assim. E é uma coisa, um nome meio de exagero, assim, que é uma menina que ela tem anorexia. Eu acho que eu já vi, eu acho que é bem esse nome mesmo. Até os ossos, alguma coisa assim. É um nome bem forte. Assim. E ela tem anorexia. E aí, eu não quero dar spoiler, eu recomendaria fortemente o filme. Mas eles tentam primeiro uma abordagem mais, assim, baseado em todo mundo vivendo numa casa, compartilhando as suas experiências anoréxicas e tal, que é o que às vezes acontece, por exemplo, numa dependência química. Isso até eu poderia falar depois de como eu saí um pouco dos transtornos alimentares para perceber que a questão da alimentação, de alguma forma, é um pouco o que é em outras áreas, como dependência química, compulsões de forma geral, adicções, o que hoje em dia tá os jogos, pornografia, né? Coisas, compulsões. Mas a alimentação, ela é mais primitiva porque é da hora da primeira sexualidade da criança, praticamente, né? Mas, enfim, nesse filme, eles ficam ali numa espécie de coletivo, tentando discutir, quase com um NA, né? Uns narcóticos anônimos, mas pago, assim, por famílias ricas, tentando, né? Mas acontece lá, pelas tantas, um grave problema ali dentro, eles têm que se desfazer e a menina volta pra casa da mãe. E a cena final, essa cena, a vontade de falar é imensa. Mas depois você me conta. Eu não vou falar, mas a cena final mostra, deixa claro como geralmente essas questões de compulsão, de ordem oral, né, principalmente os transtornos alimentares, tem uma relação muito forte com esse aspecto primitivo de relação mãe-bebê, né? Das primeiras leis do pai, da mãe com a criança e tal. E é uma cena muito forte. Eu acho que esse filme tem Netflix e vale muito a pena ver e prestar atenção na cena final pra gente entender como, às vezes, um transtorno, né? Ele é uma coisa muito primitiva. E, às vezes, a gente quer tentar resolver esses transtornos numa terapia em 2, 3 sessões, 2, 3 meses. Enquanto as sessões eu fico bem 10, posso pagar já 10 antecipado. E, às vezes, é um processo de vínculo, de aliança bem demorado, assim, não é tão fácil de resolver, né? Até pra gente entrar agora nesse assunto de fato, que é o tema do nosso Estúdio 1 de hoje, com o psicólogo Guilherme Pirillo, a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que 70 milhões de pessoas no mundo sofram de transtornos alimentares. Só no Brasil são 15 milhões de pessoas. E aí, Guilherme, o que eu vejo? Eu vejo vários outros transtornos vindo à tona, né? Luz sobre muitos transtornos. A gente tem TDA, TDAH, TOD, burnout, vários outros. E os transtornos alimentares, que sempre tiveram muitos holofotes, acabaram ficando um pouco escanteados. Só que isso não significa que eles deixaram de existir, né? Os números ainda são alarmantes e são muito altos. Eu gostaria de saber, assim, se tu tens pacientes dentro dessa situação, dessa realidade de transtorno alimentar, e quais são os mais comuns, porque, gente, são muitos. Eu vi ali uma tríade, os que eu mais ouvi falar até hoje, né? A anorexia, bulimia, compulsão alimentar, mas tem... Sim, vigorexia, ortorexia... Eu fiquei chocada, porque são muitos, e queria saber quais são os mais comuns e qual é a diferença entre eles, assim. A compulsão alimentar, é que nem tu disse, ela nunca sumiu. Só que ela tá meio secundarizada porque ela socialmente parece que não faz tanto estrago. Tu entende? A anorexia é um caso um pouco mais raro, mas é
a patologia que mais mata. Se tu abrir todo o DSM e pegar qual é o transtorno, né, patológico, mais letal é a anorexia. E a anorexia era uma coisa que até 20 anos atrás, 25, era uma coisa associada a mulheres. Exato. Hoje não é mais, né? Hoje está cada vez aumentando o número de homens com anorexia. Nossa. Né? A bulimia, ela tem uma semelhança com a compulsão alimentar, mas ela tem um processo de desgaste, né? Então, eu passo pelo episódio de compulsão e depois ou eu me purgo, né? Vomito, né? Laxante, alguma coisa nesse sentido. Ou eu compenso, né? Faço 3 horas de crossfit, né? Faço uma dieta de jejum intermitente por 38 dias, para um 39 chegar e comer tudo que dá para comer. De novo e o ciclo se repete, né? Vale dizer, eu acho que é uma coisa bem assim importante de alertar as pessoas, vale dizer que assim, ó, eu não vou precisar com dados para não parecer um mentiroso, assim, mas que, sei lá, mais de 90% dos transtornos alimentares começam com uma dieta. Uma dieta não nutricional, isso não é nenhuma crítica. Aquela dieta restritiva absurdamente que te proíbe de respirar. Geralmente não acompanhada pelo nutricionista, geralmente pega da internet, em outros tempos pega de revistas, né? Revistas de corpos, etc. E aí tu te impõe, né, uma dieta extremamente restritiva, sem simbolizar nenhum espaço na tua cabeça, né? Porque a gente precisa simbolizar essas perdas. Não é do dia pra noite que o corpo admite perder certas coisas, como, por exemplo, açúcar, né? Que eu admiti, eu tenho alguns problemas com açúcar, mas o açúcar, ele é importantíssimo, né? E ele é muito forte, o açúcar, né? Fizeram pesquisas com ratos, com açúcar e cocaína, os ratos foram para açúcar, não foram para cocaína, né? Então ele é uma coisa muito forte. Aí tu tira isso do dia para noite sem nenhum acompanhamento, com um nutri, com um endócrino, com um psicólogo, com algum tipo de, né, fármaco nesse sentido. Geralmente isso às vezes funciona assim por alguns dias, mas quando vem o efeito rebote, ele é muito forte, porque a cabeça da gente, metaforicamente ou analogicamente, ela pode ser meio comparada a uma espécie de represa, assim, né? E essa água que está escoando é a nossa energia, são as nossas pulsões, são as nossas vontades, os nossos interesses. O que o Freud chamava de sexualidade, que é os nossos prazeres. Os nossos prazeres, e eles são muito importantes. A gente tenta achar que não, mas eles são muito importantes, né? E a sexualidade está em muitas coisas. Por exemplo, se eu tô com fome, né? E eu chego com 1 quilo de clube social, por exemplo, e do outro lado uma lasanha bolonhesa e tal, os dois podem me matar a minha fome, mas um vai me dar sexualidade, um vai me dar prazer, um vai me dar satisfação, um vai fechar uma coisa que estava faltando em mim. Que com certeza não é o clube social. Não, é só se alguém tá com um transtorno de alimentação e tá viciado em clube social. Mas essa energia, ela é tão importante quanto a energia autoconservadora. A gente não nasceu só para urinar, defecar, procriar. A gente nasceu para aproveitar, desfrutar, curtir. E isso tá no nosso psiquismo. E quando tu fecha essa porta dessa água, essa água fica acumulando em algum lugar. Né? E o dia que estoura essa represa, basta ver tragédias, né, como Brumadinho ou qualquer coisa assim, essa água vem com muita força. E aí ela vem como uma compulsão alimentar, né? Aí tu vai comer um chocolatinho, não é um chocolatinho, tu vai comer a barra inteira. E às vezes aquilo... A barra inteira, no caso, não. Então, tem gente que acha que isso não é uma compulsão. Claro, se for pontualmente. Pontualmente. Tem muita gente que gosta, né? Domingo, assim, uma barra. O meu limite, eu estabeleci limites, né? Então, isso é uma outra coisa importante, assim, de tratar, né, um transtorno, né? Conseguir fechar as bordas, né? Por isso que tá na moda o diagnóstico do borderline. Aquele que não tem a borda, aquele que não consegue estabelecer o limite entre seu ego, né? O seu desejo e a demanda que o outro lhe impõe. Então, eu, por exemplo, já contei 4 quadradinhos, encontrei um lugar simbólico na minha cabeça para botar esses 4 quadradinhos, aí tenho comido só 4 quadradinhos. Mas para muita gente é uma coisa assim, do nada, tu não tá com fome, tu não sabe quando tu tá com fome. Aí que tá faltando a borda. Tu come não para se saciar, mas para satisfazer uma coisa que é da ordem de um outro vazio, que não é fome, isso que você tá sentindo. Ou se é fome, não é fome biológica, é fome psicológica, fome de alguma outra coisa. Que interessante, né? Muito interessante. Então, a gente falou da compulsão alimentar, que eu acredito que esteja aí
como infelizmente, o carro-chefe, né, dos transtornos alimentares, porque a gente vê também aí as doenças psicossomáticas, né, Guilherme? A ansiedade, a depressão, enfim, elas ativam ali gatilhos e elas levam muitas vezes as pessoas a esses caminhos. A gente está falando de transtornos alimentares, mas entenda, né? Sim. Outros tipos de vícios e de necessidades que a gente acredita que tenha, como o Guilherme acabou de falar, e que não necessariamente são uma necessidade, né? Em que momento da tua vida também tu viste a importância de trabalhar a psicologia de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa de verdade, de mergulhar de verdade na psicologia? Tu já tiveste algum quadro em que tu fizeste terapia e tu achaste interessante poder auxiliar as outras pessoas também? Sim. Como é que funcionou isso para ti? Então, eu sempre tive, eu olhando assim de trás, algum aspecto meio melancólico na minha vida, assim. Eu sempre gostei muito, sempre fui quando eu era, né, mais novo, eu era um menino muito quieto, mas que o meu sono era muito agitado. Sempre fui uma pessoa muito medrosa, assim, né? A minha mãe sempre disse assim, a gente nunca precisou pedir nada pro Guilherme. A gente levou o Guilherme, inclusive, a primeira vez para um psicólogo para ele romper com algumas regras, assim. Porque se a minha mãe dizia assim, não, cuidado com a janela, que a gente tá alto. Eu ficava longe da janela. Olha só. Eu não tinha coisa muito do arteiro, assim. Eu sempre tive um lado meio melancólico que, inclusive, foi muito criativo para coisas de escrever, né? Música, poesia, etc. Mas, de forma geral, assim, sempre levei bem a vida, assim. Nunca precisei de grandes coisas. Mas, quando eu tava dando muita aula, 2013, acho que foi isso, vai fazer uns 10 anos. Tava dando muita aula, já não tava muito feliz de pegar a estrada. Eu dava aula em outras cidades, viajando 2 horas e tal. Uma vez foi assim, ó, o dia D da minha vida. Porque eu tava indo pra Santa Cruz, que já era 2h15, e eu já não tava muito feliz indo pra lá. E aí, no meio da viagem, eu fui botar a gasolina e percebi que esqueci a carteira em Porto Alegre. Na época não existia celular com cartão, Pix, etc. Voltei correndo. Avisei o pessoal, fui de novo, já estava indignado, cheguei lá. Não deu nem tempo de sentar, já dei 4 períodos seguidos, me tonteei no meio da aula. Saí dali, fui comer um negócio, quando eu tava voltando começou a cair uma chuvarada. E eu dirigindo uma via só, ônibus vindo, caminhão vindo do outro lado, eu todo assustado. E o coração começou, e eu, estranho, botei música, eu adorava cantar no carro, quando eu botava música, eu já imaginava eu cantando e tocando aquela música e tal. Não conseguia me concentrar, não conseguia... Aquela batidinha de coração mais forte, assim. E assim foi 2 horas. Quando eu cheguei em casa, eu disse, não, tranquilo, agora eu vou dormir de boa, amanhã eu não vou na aula, vou descansar, tô muito estressado. E quando eu sentei no sofá, estourou, né? O que poderia ser visto como um episódio de pânico, como um episódio de TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Que é muito comum isso, né? Tem muita gente agora, por exemplo, que deve estar aqui nas férias e tá vendo que de repente bateu uma ansiedade, em plenas férias. Ou que a imunidade baixou, né? Uma virose circulando por Garopaba forte, um resfriado circulando forte por Garopaba. Diz, pô, mas bem agora que eu relaxei, né? É comum isso, né? É comum na hora que a gente sai daquela homeostase estressante, né? E entra numa alostase relaxante, o corpo baixa demais e, puf, vem a bomba. E me deu uma bomba, foi 3 dias, assim, dor de cabeça, dor de garganta, nananã. Um monte de sintomas bem psicossomáticos mesmo. E aí eu fui no médico e ele disse, cara, não tem nada, isso aí é estresse, né? Isso é um burnoutzinho. E ali eu decidi que eu precisava dar uma parada, dar uma diminuída, parar de pegar a estrada, que era muito perigoso, assim. E nisso eu já tinha entrado no início da psicologia. E a partir daquilo eu comecei a estudar muito também, né? O que também é um pouco meu escopo hoje, como é que se dão as nossas relações, por exemplo, de trabalho, as nossas relações de excesso, né? O que hoje a gente está acostumando chamar de burnout, de ansiedade, de depressão, né? Que na época do Freud não era o que se estudava. O Freud estudava outro tipo de, né, patologia, a neurose, né, a psicose, a histeria das mulheres que perdiam o movimento de perna, mulheres que ficavam cegas, que tinham escorrimentos, etc., que tinham coisas bem psicossomáticas, muito por um conflito, né? Uma mulher que queria viver um pouco da sua sexualidade, não podia, e aquele conflito gerava sintomas.
hoje o que a gente tem é uma coisa demais. Né? A gente não tá mais muito fundamentado na coisa da repressão, de você não pode. A gente tá mais fundamentado na coisa da demanda, que é você deve tudo, né? Faça tudo o que dá pra fazer, né? Dê seu máximo em tudo que você faz, né? Enquanto eles dormem, você trabalha, né? E aí, o que a gente tá falando hoje é uma depressão, ou seja, uma pressão pra baixo, sem vontade de levantar. Um burnout, um estresse crônico, né? E aí, eu acabei me enveredando por essa área. E quando eu comecei a estudar transtornos alimentares, essa coisa da compulsão, etc., eu vi que tinha um pouco também de associação a esse nosso contexto meio contemporâneo. Então, as duas coisas foram fechando. Por isso que eu comecei no transtorno alimentar, mas fui vendo que batia com outras coisas que eu já vinha estudando. E hoje, obviamente, né, eu adoro tratar casos de transtornos alimentares, mas eu vejo que às vezes isso é também um sintoma um pouco da nossa estrutura de personalidade, nossa estrutura de contexto, assim, e tal. Então, uma coisa maior. Tu foste estagiário, né? A gente estava comentando aqui, inclusive, num local que tratava de dependentes químicos, né? Isso também, a gente comentou antes também dessa realidade que é uma forma de fuga também, né? É uma forma de fuga, de tentativa de tampar ali alguns buracos que existem dentro da gente, dentro do ser. São muitas perguntas para fazer, mas eu queria que a gente pudesse abordar agora a questão das redes sociais, dessa contemporaneidade que esfrega na nossa cara as coisas que a gente precisa fazer. Obviamente, por ser especializado ali em transtornos alimentares, a gente vai abordar também essa questão, porque eu acredito que uma das coisas que mais tem destruído o psicológico, né, a cabecinha da gente, eu falo porque somos todos aí pessoas ativas nas redes sociais, ou quase todas, né? A comparação, né, Guilherme? A gente acaba se ludibriando muito. E eu, hoje, né, sou mulher, sou mãe e tenho várias outras partes do meu perfil que me fazem, às vezes, ficar muito receosa de estar ali na internet, porque a gente acaba se comparando demais. Claro. E tudo vira motivo de preocupação, porque a gente vê ali pessoas expostas naquele ambiente e que fazem a gente, muitas vezes, dar uma surtada, né? Eu também treino, faço academia, aí a gente vê ali, olha só, mulher, o resultado que a mulher tem, né? Olha que mãe incrível, olha o que ela faz com o filho dela, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então, como que tu percebes essa questão das redes sociais associada aí a esses distúrbios também, a esses transtornos, né? Não, as redes sociais, a gente tenta dizer, né, não, elas não são nem boas nem ruins, né? Elas são uma mídia, elas são um meio e tal. Você que faz ela ficar boa ou ela ficar ruim. Eu já ando desconfiando um pouco disso, assim. Eu já acho que, né, óbvio, que não quero ser clichê, assim, óbvio que o excesso é o que prejudica mais. Só que ela, muitas vezes, acaba te levando ao excesso. Sim. E você não é fraco por cair nela, porque ela... Fraco é você achar que você tem capacidade de lidar contra bilhões de dólares investido por os maiores gênios da engenharia de computação na Meta, no Facebook, seja lá o que for. Você não tem capacidade de lidar com isso, certo? Então é muito difícil. Eu sei que a gente quer crer num self-made man, né? Eu que vou lá e me recolho e luto contra... Mas o contexto é muito forte, inclusive por sobrevivência de trabalho. A gente tá falando aqui de um podcast que vai passar na internet, né? De outras pessoas que já se apresentaram, de outros podcasts que são concorrentes, de outros psicólogos, né? Que estão por aí, enfim. E eu acho que o que a internet mais, digamos assim, prejudicou, de forma, se eu pudesse ser sintético, assim, é que a relação do sujeito com os objetos, né, o mundo, perdeu a mediação total. Né? Não há mais mediação, né? E vamos usar uma outra palavra que é mais moda, né? Todos os desejos são meio que imediatos, a satisfação deles, né? Então, imediato vem daquilo que não há mediação, e é total verdade. As mediações, elas não existem mais hoje em dia. Hoje em dia é muito rápido, é muito instantâneo a relação com a satisfação. A temporalidade do prazer, que era um dos pilares do prazer. O prazer se fundamentava numa certa temporalidade, numa certa espera. Eu não vou conseguir agora, vai acontecendo e tchum, satisfação. Né? E hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia é muito rápido. Uma das
uma das compulsões mais clássicas, além dos jogos, né? Com crianças, é muitos jogos, assim. Mas que tá acontecendo em muitos casais, assim, eu atendi alguns casais ultimamente que apareceu muito isso. Foi a questão da pornografia, né? OnlyFans, privacy, etc. E se a gente fazer um recorte de, sei lá, 10, 15 anos, pra tu ver uma pornografia há 15 anos atrás, 20 anos atrás... Primeiro que tu não podia estar no teu trabalho, porque tu não ia ter acesso ao trabalho. Não, hoje em dia tu tá no trabalho, tu fala comigo, eu olho o celular aqui, eu olho alguém mandou uma coisa no WhatsApp, né? Hoje tu tá lá na Câmara, entre os deputados e senadores, de repente, opa, o que acontece, né? Uma alguém coisa... olhando de trás, alguém olha, assim, entendeu? Exato. Então tu tinha que sair do teu trabalho, tu tinha que ir até uma locadora. No espaço reservado. Aquele constrangimento de entrar naquela salinha com aquelas fitinhas amarela e preta, aquilo se chama mediação. Mediação. Tu ia ter que encarar essa mediação. Tu ia ter que encarar, tá no meio de uma locadora, entrando na salinha mais constrangedora, indo até o funcionário do balcão, ele te olhando no olho, né? E tu olhando no olho dele, sabendo que ia levar pra casa. Tu ia ter que botar a fita no videocassete, ninguém ia poder estar em casa, tu ia ter que ligar a TV. Ou seja, era uma coisa super mediada. Ia ter várias barreiras na qual dificultariam esse processo e fariam com que esse processo, e isso aqui não é nenhum julgamento moral, né? A pessoa pode fazer o que ela bem quiser com a sua sexualidade, mas faria com que esse processo se tornasse muito mais prazeroso por tudo que aconteceu. Hoje em dia ele já não é mais tão prazeroso, porque ele é muito acessível, imediato. né? E ele é muito acessível. Exato, acessível. Ele é muito rápido. Então não há uma preparação que torna aquilo mais do que o Lacan, que é um psicanalista francês, chamou da ordem do gozo, que é da ordem da descarga, do curto-circuito. É da ordem do prazer. O prazer, ele exige uma certa temporalidade, né? Ele não é a descarga, tipo, deu, terminou. Tinha uma ansiedade ali, eu fui lá, vi e acabou, era isso. O prazer é uma coisa construída. E por mais que a gente narrou essa cena meio pitoresca, assim, que é meio constrangedora, mas ela tem um valor em si que é muito importante, que é a pessoa se dispôs àquilo, a pessoa encarou aquele processo e aquilo que, inclusive, torna mais interessante, né? Ela com o seu vídeo pornô, assim como o fulano que antes usava maconha pra determinada coisa, ele tinha aquilo lá, ele queria fugir da realidade. Hoje em dia é uma coisa assim, tu vai, sei lá, nós estamos em Garopaba, vai pra uma festa ali no Rosa, é liberado em alguns lugares, assim, tem muita gente usando. E é muito fácil, é muito rápido, o efeito é muito rápido, acabou, quando vê acabou, já é amanhã. Então, o que eu acho, assim, de alguma forma, se eu pudesse tocar num ponto das redes sociais, né? Eu poderia tocar em outros vários, por exemplo, a questão do anonimato, eu acho um problemaço também nas redes sociais, né? Tu brinca de não ser ninguém pra poder xingar quem tu quiser, tu não assume mais, né, a mediação, ou seja, o peso de ser quem você é. Você pode ser uma pessoa, um 00 bot, igreja de Garopaba e ninguém sabe quem tu é. É um outro problema, mas eu acho que o principal é não há mais mediação. Quando não há mais mediação, não há mais negatividade. Tudo parece muito positivo. É só pegar o celular, é só comer, é só gozar, é só jogar, é rápido. E eu acho que a temporalidade é um fator fundamental no prazer, na sobrevivência, né? na longevidade, na construção de qualquer coisa. E não é à toa que eu acho que os relacionamentos duram cada vez menos. Eu sou a favor de um relacionamento acabar se ele for violento, se ele for agressivo, se não for satisfatório. Óbvio que tem que acabar. Mas ele não tem que acabar porque... Putz, olha ali quantas oportunidades eu tô deixando de perder. Olha só quantas mulheres eu tô deixando. Nossa, essa mulher, ela me diz que eu não posso fazer tal coisa. Não, ela não pode me dizer isso. Não, existem compromissos, existem, né, concessões, etc., que a gente tá se tornando muito intolerante. Né? Não tá aguentando. E descarta muito, com muita facilidade tudo, né? Tudo é muito descartável, claro, né? Hoje em dia é um descarte. As coisas já têm prazo pra acabar, né? Vou namorar por 1 ano e meio, né? Porque depois eu quero estar solteiro, eu ainda quero aproveitar o resto da minha vida. Verão, carnaval, aquela coisa toda. Então estamos conversando aqui com Guilherme Pirillo, psicólogo, mas também músico, compositor, professor formado em letras. Muita coisa boa pra gente abordar. Esse foi apenas o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Estúdio 1 pra você.
Estamos de volta com o segundo bloco, hoje entrevistando o psicólogo Guilherme Pirillo, falando sobre vários assuntos super bacanas, super contemporâneos. E seguimos agora, Guilherme, falando sobre essas demandas da psicologia. Queria que tu falasses um pouco pra gente sobre a questão da ansiedade. Nunca vimos, né, ou tivemos acesso à informação de uma geração tão ansiosa. O que tu achas que pode desencadear tanta ansiedade nas pessoas? Tem até um livro agora que tá bem forte, né? A Geração Ansiosa, né? E tinha uma frase, tem uma frase, né, do psicanalista, porque é: a angústia, ela nunca mente, né? A ansiedade, a angústia, ela nunca mente. A ansiedade seria uma angústia acelerada, né? Enquanto o tédio seria uma angústia desacelerada, né? E talvez a gente não sinta mais a angústia do tédio, porque não dá tempo, né? Mais de sentir a angústia do tédio. Hoje em dia a gente precisa ser muito produtivo, né? E geralmente quando a gente sente tédio, não é nem pela falta do que fazer, é pelo excesso. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu, né, me guardo ao meu lugarzinho, né, ao meu cantinho, para não ter que atender tanta demanda assim. E então eu acredito que a angústia, ela é mais ou menos natural da formação psíquica, né? Só que eu acredito que em outros momentos da nossa história a gente teve muito mais representações para essa angústia do que hoje em dia. Ou pelo menos representações mais estruturadas, assim. Então eu vou fazer isso com essa minha angústia. Pô, eu tô angustiado, pô, quero conhecer gente, eu quero me conectar com alguém, pô, eu quero tocar uma música, eu acho que eu tenho algo para ser expressado e tal. Hoje em dia parece que a gente não tá sabendo lidar, né, com esse repertório, né? A gente tá parecendo uma síndrome de domingo, né? Eu brincava com meus alunos. Ah, domingo não tem nada para fazer, meu Deus, né? 12 horas, quando eu dava aula em Porto Alegre. Pega 1h30, sai de carro, vai ali pra Capão da Canoa, vai ali pra Atlântida, vai passar um dia na praia e tal. Mas não, né? Parece que é abraçado pelo sofá e fica preso no sofá. Exatamente. Aí quando vai dando 6, 7 horas da noite, 8 horas, aí vai vindo aquela deprê, aquela coisa assim, amanhã é segunda-feira. E eu não fiz nada. Nossa, não teve nada pra fazer nesse domingo, né? Como se a gente quisesse meio que ser criança pra sempre, né? Ser orientado a fazer algo, né? Tem um texto lá de 1400 e poucos, 1500, um francês chamado Le Boutier, chamado Discurso da Servidão Voluntária. O que é uma servidão voluntária? Eu prefiro ser servo. Porque se eu tiver que lidar com a minha liberdade, vai dar uma bosta, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu fizer, não sei se vai ser bem feito. Se o outro fizer uma coisa mais legal, eu vou ficar mal porque tinha outras coisas para fazer. E fui eu que decidi vir aqui, né? Eu tinha um professor, colega, que dizia assim... Ele só tinha uma calça jeans, né? Aí os alunos arreavam nele. Assim, professor, mesma calça sempre. Ele... Ruim é vocês que têm 10 e tem que ficar pensando que calça vocês vão colocar, né? Eu só tenho essa aqui, então não tem muito o que eu fazer, né? E guardadas as brincadeiras, é a questão de como é que eu vou lidar com as minhas escolhas. Né? É porque a gente também criou o hábito de terceirizar muitas responsabilidades para tirar o peso dessa responsabilidade também, né, Sair Guilherme? fora dessa. Fracasso é meu, né? Deus me livre, eu fracassar, não posso mais... Meu Deus, a vida é uma só, tem que correr contra o tempo, né? Time is money, não posso perder tempo. Então as decisões têm que ser todas certas, né? É a negação do fracasso, da tristeza, do insucesso, que é parte da vida, né? Então essa ansiedade diz muito respeito a isso, a correr contra esse tempo, né? E aí a gente volta naquela questão da temporalidade, que é fundamental pro prazer, que é fundamental para uma satisfação de vida, né? A gente não tá se permitindo se frustrar, errar, enlutar-se, né? Ficar triste, acabou um relacionamento, acabou uma amizade, alguém foi embora, meu pai faleceu, eu tenho um tempo pra ficar triste. Não, né? Não, meu pai faleceu, não, já vou ver o lado bom da coisa. Quanto eu ganhei de herança? Não, meu pai já ia morrer, ele já era velhinho, né? Agora eu tenho que aproveitar esse dinheiro, fazer jus a ele. Não, calma, cara, calma. Tinha uma ligação. Vive o luto aí, né? Tinha uma ligação. E esse luto a gente não sabe quanto tempo vai demorar. É óbvio que ninguém quer que demore 6 meses, 7 meses, 1 ano, né? Mas é natural. Né? Até é um problema você ficar feliz 3 dias depois, 4 dias depois de uma perda. Isso não vai ser um bom sinal. É o que acontece muito no término de relacionamento também, assim, né? A gente vê, acabou o relacionamento, às vezes um dia ali suficiente, no segundo dia já tá de rolê, já tá de cachaçada. Querendo aproveitar as oportunidades. Rápido demais, sem
parar pra viver o luto, de fato, porque é um luto também, né? Um fim de um relacionamento, como tu falaste, é um luto. E acho que a gente tem dificuldade de lidar com essas demandas, assim, e as oportunidades, elas vêm, elas brotam demais, assim, tá tudo pipocando muito o tempo inteiro, a gente fica ludibriado com tudo isso, né? E aí vem a ansiedade de brinde. Claro, a ansiedade é essa não autorização de sofrer, de dar um tempo para si, de ficar um pouco quieto na sua, né? A gente tem um problema enorme de estar sempre associando a solidão a uma coisa Ruim, negativa, né? E tal. E, obviamente, ninguém quer um ser isolado no seu quarto, né? Mas a própria formação, né, com crianças é assim, vai pro teu quarto pensar no que tu fez. Ou seja, ir para o quarto pensar já foi associado com uma coisa ruim. Putz, já é um castigo. É um castigo ir pro quarto ficar sozinho, né? E a gente tá sempre querendo aproveitar o máximo das oportunidades. Meu Deus, a vida tem tantos filmes, tantas séries, tantas mulheres, tantos homens, tantos livros. Eu tenho que fruir o máximo possível. E isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. A nossa cabeça, nosso psiquismo, nossa alma, nosso coração não foi feito para isso, sabe? A gente é um animal de 60 batimentos por minuto, a gente tem uma temporalidade, a gente não vai conseguir gozar de tudo da vida, não vai dar, você não vai conseguir gozar de tudo da vida. A gente volta e meia vai se arrepender, a gente toma decisões equivocadíssimas o tempo inteiro. Elas fazem parte, inclusive, para perceber as que deram certo, né? Nesses momentos de tristeza que a gente consegue valorizar depois os momentos de felicidade. Não existe felicidade sem tristeza. Se todo mundo já nascesse feliz, pronto, maravilhoso, a gente não saberia nem que isso é felicidade, porque seria o equilíbrio, padrão, seria né? o status quo, não teria... Né? O Freud tinha uma frase que ele... Uma frase, não, um texto assim, né? Que ele provocou muita polêmica, que ele diz: primeiro vem o ódio, depois vem o amor. Porque tu tá lá dentro da barriga da mãe, tá tudo perfeito, temperatura perfeita, alimentação perfeita, segurança, não tem boleto pra pagar, não tem nada. E de repente tu é jogado no mundo, cheio de dor, chorando, não consegue respirar. Tem que vir um cara que tu nunca mais vai ver na vida, dando um tapão nas tuas costas pra tu conseguir respirar. Tu tem que mamar na teta de uma pessoa que tu nem sabia que ela existia, mas tu tava dentro dela. Ou seja, é um horror nascer. É o grande trauma, é o desamparo inicial nascer. Então tu odeia o mundo de cara. Tu tava lá no teu equilíbrio, tu não sabia o que era bom, o que era ruim, o que era feliz, o que era triste, o que era bonito, o que era feio. De repente tu é jogado numa coisa horrível. E aos poucos tu vai vendo que daquela coisa horrível tem gente que te pega pra nanar, te pega pra amamentar, te dá carinho. E aí tu vai aprendendo a amar a partir desse ódio, né? A mesma coisa é sobre a alegria. A alegria se aprende a ser alegre a partir dos fracassos, a partir das tristezas, a partir do eu não posso tudo, a partir do você está de castigo, a partir do alguém muito importante foi embora, o meu melhor amigo não quer mais falar comigo, e aí a gente aprende a ser feliz, né? Então é um processo lento, né? Um processo lento, é só pensar se você prefere, né? Para quem gosta de carne, uma carne esquentada no micro-ondas ou um costelão 12 horas, o que vai ficar mais gostoso, né? Então, tudo que é bom exige uma certa temporalidade. Então, a ansiedade, ela é uma tentativa inútil, fracassada, completamente destruidora de psicológico, de lutar contra tristezas, né? Durações, né? Construções, né? E tá sempre em busca desse gozo, esse gozo que vai ficar sempre se repetindo, porque ele nunca vai saciar. Né? Sim. A gente também vê, além de uma geração muito ansiosa, que é a geração que olha muito pro depois, o que vai acontecer depois, o que vai ser de mim depois, a geração que olha muito pro que aconteceu e vive ruminando aquilo ali com uma dificuldade muito grande. Eu acredito que esse seja um dos pilares ali de pacientes que chegam para ti, de pessoas que chegam para ti, de coisas que aconteceram, né? De situações, de experiências vividas que levaram a pessoa a estar naquela situação em que ela se encontra e que ela, né, levou ela a te procurar. A gente vê aí, inclusive, dentro das convivências sociais, o círculo familiar, como tudo aconteceu. E eu queria que tu também falasses um pouco pra gente sobre essas pessoas que chegam pra ti com essas demandas, né? E aí tu acabas descobrindo que é um aspecto ali de uma rejeição, de um abandono, enfim, de coisas que aconteceram e que trouxeram a pessoa à situação que ela tá hoje, tendo que procurar uma ajuda, né? Sim.
essa questão de ruminar, de pensamentos obsessivos, intrusivos, né? Também diz muito a respeito de não chega a ser um sintoma, né? Mas é uma coisa que a gente cada vez mais vê, assim, que é uma sensação de culpa. Né? As pessoas estão cada vez mais se sentindo culpadas, né? E a culpa em si, ela não é necessariamente algo ruim, né? A culpa, ela é extremamente civilizatória, inclusive. Né? Sem culpa, não existe palavras como, sei lá, estupro. Estupro só começou a existir o conceito de estupro a partir do momento que, alguém se sentiu culpado porque usufruiu do corpo de uma pessoa que não lhe dizia respeito nenhuma permissão nenhuma. Consentimento. Consentimento nenhum, né? O cachorro não vai se sentir culpado, né? Porque não há essa cultura, essa civilização entre os cachorros, né? E nós temos essa capacidade por via da linguagem, por via da fala, da comunicação. Né? Então, em si, a culpa ela não é necessariamente ruim, mas ela se tornou uma coisa extremamente neurótica nos últimos tempos, porque a gente entrou num nível de ideal de eu, né? Ou seja, o que eu deveria fazer, quão bom eu deveria ser para voltar a ser amado, né? Para voltar a ser respeitado, bem aceito no meu trabalho, né? O que alguns psicanalistas chamariam de retomar a centralidade narcísica. Né? O que seria uma centralidade narcísica? Quando a gente é criança, né, bebezinho, a gente é vítima de um amor incondicional. A gente é o centro de todas as atenções, né? O Narciso, né? E o Narciso é aquele mito, né, que se apaixona por si mesmo, né? Ele é condenado a se apaixonar por algo que ele nunca vai ter. E aí ele dá risada, né? E quando ele chega na frente de um lago, ele olha a própria imagem e se apaixona por si. Quando ele tenta pegar, ele não consegue, né? Mas a grande sacada do mito de Narciso é que a imagem dele é uma imagem. Ela é a superfície da água. Ou seja, é sempre uma imagem, não é nunca a realidade, né? Então a criança ela acaba meio que se apaixonando por si num certo momento, porque ela tem um amor incondicional. E eu brinquei que a gente é vítima desse amor incondicional, porque isso é muito bom e a gente vai ficar o resto da vida tentando buscar isso. Só que quanto mais a gente vai crescendo, a gente começa a ter um amor condicionado a... Bom, você já não pode fazer cocô em qualquer lugar, você já não pode andar pelado em qualquer lugar, você já não pode gritar e berrar que nem você gritava e berrava. Então, tu vai perdendo aquele amor incondicional. E a criança fantasia. Por que será que eu não sou mais tão amado quanto eu era antes? Será que meus pais vão me abandonar por causa disso? Será que meus pais não gostam tanto de mim? O que eu preciso fazer para retomar aquela centralidade narcísica? E o número de expectativas que estão sendo colocadas, muitas vezes, são expectativas muito altas, assim, né? Então, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser o melhor corredor, eu preciso ser o melhor, mais inteligente, matemática, o mais não sei o que e tal, né? E aí, quando a gente chega nas nossas relações, elas também chegam assim, né? A outra pessoa chega com uma bagagem de você deveria ser assim, você deveria fazer assado. No trabalho, né? O antigo chefe brabão, hoje ele é um chefe mais... de boa, mas às vezes o chefe mais de boa, às vezes te cobra ficar mais tempo. Não, cara, tu é muito bom. Se eu fosse tu trabalhar já mais 2 horinhas aí, não sei o que, vai que um dia tu seja promovido. E a gente vai costurando isso com o burnout, com a depressão também, de certa forma. Mas, de alguma forma, em verdade, o que significa tudo isso? A gente está em déficit de amor, no final das contas, né? A gente está em déficit de amor, a gente quer um reconhecimento de um pai, de uma mãe, de um chefe, de um amigo, de um namorado, né? A gente quer alguma coisa que nos faça sentir de novo aquela importância, aquela sensação de que não vão nos abandonar, de que eu posso contar com alguém. E ou a gente está formando cada vez mais pessoas dependentes emocionais, né? Ou individualistas. Né? Quando a grande verdade é que a gente não precisa ser um grande individualista e a gente não precisa ficar dependendo dos outros, mas a gente poderia criar vínculos confiáveis, né? Para fazer as nossas jornadas. Tu sabe que, infelizmente, eu acho que a gente tá criando seres individualistas depois de terem sido dependentes emocionais. Sim, geralmente é a teoria da ferradura, né? As duas pontinhas estão bem próximas, elas parecem distantes, mas elas estão bem querido, próximas. já foi dependente emocional, foi. Agora você é um baita do individualista. E, ó, gente, vocês estão acompanhando agora as minhas redes sociais, meu novo status vai ser déficit de amor. Todos estamos, não é só a Bel, Todos estamos em déficit de amor. Todos estamos em déficit de amor. Eu amei essa abordagem, impressionante.
interessante. Inclusive, o teu olhar sobre Narciso, né? Essa questão da imagem, como é interessante. E é, hoje, infelizmente, uma das coisas, se não a que a gente mais se preocupa com o eu, né? Com a própria imagem, com aquilo que a gente representa para as pessoas. Muitas. Aí vem o anonimato, vem as pessoas que preferem não colocar a cara, ou que usam opinião de pessoa ou outra para poder se desvincular, de dar a sua própria opinião, né? Muito, muito impressionante. Eu estou amando o bate-papo com o Guilherme, porque são abordagens diferentes, né? A gente percebe que esse mundo da psicologia, ele apresenta diversos métodos, diversas abordagens, mas essa está sendo... Eu estou aprendendo muito, então se vocês me encontrarem também com a boca meio aberta, assim, aprendendo durante o podcast, não tem problema nenhum. Queria que tu pudesses falar, voltando um pouquinho no teu passado, da tua experiência com os dependentes químicos, né? Como que foi essa vivência para ti e o que tu extraiu de lição desse ambiente que tu trabalhaste quando estagiando psicologia? Eu trabalhei na Cruz Vermelha, né? Que ela fechou já, ficava lá na Independência. Era um prédio muito antigo, assim... Não sei até se não foi tombado o prédio. E que a gente atendia pessoas de rua mesmo, né? Pessoas que não tinham casa, pessoas... Eu pegava o primeiro horário lá, né? Eu ficava das 8 ao meio-dia. E eu cansei de chegar lá e ter gente dormindo no pátio para ser atendido depois, porque também tinha ala de psiquiatria, né? E a questão da medicação para o dependente químico, ela é muito forte. Ela é muito forte. E realmente precisa. E atrás tinha o NA. E eu participei muitas vezes de um NA, assim. E me surpreendi. Tanto filosoficamente quanto... no sentido de comportamento, assim, né? Daqueles grupos de padrões repetidos, todos os dias indo lá, todos os dias falando a mesma coisa, assim, né? Tu tava na roda, assim, eles sorteavam um número, aí saía o teu número, aí Guilherme, aí todo mundo dizia, bom dia, Guilherme! Bom dia, gente, meu nome é Guilherme, eu tô há tanto tempo... E eles falavam a mesma coisa, todo mundo sabia o que eles iam falar. Mas aquele ambiente de estrutura era fundamental, né? Para um dependente químico. Então, foi uma experiência muito forte. Eu atendi 6 pacientes por um ano. No início, eu pegava todo mundo. Essas pessoas, elas iam e ficavam lá, isso? Não, era um consultório. Era um consultório, entendi. Elas iam, tinham um atendimento de 40 minutos, mais ou menos. Às vezes, já faziam um atendimento com o psiquiatra. Iam embora. Né? Cada um tinha sua casa, tudo certo. A maioria das pessoas que eu atendi, elas tinham casa, normal, tudo. Mas eu cheguei a atender um morador de rua. Eu atendi uma vez um cara que veio direto da cadeia. Ele veio direto da cadeia e ele foi lá, se inscreveu, eu tava livre ali, eu acabei fazendo a anamnese dele, conversei com ele, indiquei o NA, etc. E ele saiu dali dizendo que agora ele ia procurar o cachorro dele. Porque no dia que ele foi preso, ele estava embaixo do viaduto com o cachorro dele ficou lá embaixo do viaduto, e aí ele foi levado, e agora, tantos meses depois, ele ia tentar procurar o cachorro dele. E a dependência química, ela enfim, talvez uma dos diagnósticos, né, mais destruidores, assim, porque a gente tá falando de uma dependência que é química, que é psicológica, que é biológica, que é tudo, né? E aí, retomando até a questão da questão, por que a compulsão alimentar, ela parece um pouco mais outsider hoje em dia? Porque talvez ela não tenha tanto um aspecto depreciativo quanto outras. A pornografia... Se tornou, tipo assim, mais aceitável, né? Até porque hoje também se olha com olhos diferentes ou se está buscando uma visão diferente sobre quem pensa diferente, sobre quem se veste diferente, sobre quem tem um corpo diferente. Então, talvez não seja tão depreciativo quanto vem vir de um histórico aí, de um diagnóstico de uma dependência química, né? E é o que tu falou. Não é porque a pessoa... tem um corpo diferente, pode valorizar ser um corpo mais gordo, menos gordo e tal, que ela tem que deixar de se preocupar com um sintoma que pode ser extremamente prejudicial, tipo a compulsão alimentar. Porque a gente fala de saúde, né? Exato, tem pessoas que têm corpos mais gordos, mas isso não é um problema, porque tu vai lá, o nível de gordura não tá tão alto, ou o açúcar dela não tá tão alto, o coração dela tá bom, etc. Mas tem algumas pessoas que a gente tá falando de nível de compulsão alimentar, a glicose batendo lá em cima, podendo ter gordura no fígado, coisas assim, que são coisas um pouco diferentes, assim. Então, a compulsão alimentar, ela meio que passou... Ela ainda é um problema quando ela é muito forte,
mas ela passa às vezes um pouco batida, embora chega muita gente falando assim, não, e aí, como se fosse uma coisa meio secundária. E aí eu acabo descontando na comida, muitas vezes. Essa frase aí muito, né? Eu acabo descontando como se fosse uma coisa menor, assim, né? E às vezes naquele momento, mas em algum momento pode se tornar algo bem substancial. Sim. Mas a questão da dependência química, claro, ela já tem algo mais depreciativo, porque às vezes ela leva a comportamentos os sociais periculosos ali. também, né? Roubo, agressões, né, etc. E a maioria, óbvio, hoje em dia, né, pelo menos dos casos que eu tive ali, as drogas, né, mais constantes em caso de dependência química é álcool e cocaína. São muito fortes, assim, geralmente... o crack também tem, né, algum elemento de tipo... Se bateu, já era. Se não bateu, tem solução, assim, sabe? Mas o crack... A pessoa que se viciou em crack, ela vai tentar o resto da vida sentir a mesma coisa que ela sentiu na primeira vez. E ela fica lutando naquela compulsão. E ela odeia. Ela usa, na mesma hora que ela usa, ela já acha uma... bosta aquilo, mas tem uma coisa que leva a ela aquilo. Eu atendi um dependente químico agora, recentemente. E faz umas 2 semanas. E na semana seguinte, já aconteceu um episódio com ele. E aí a gente conversou, a família, etc. E ele acabou sendo internado, por sorte, assim, sabe? Mas naquele momento, assim, eu era muito novo, né? Eu nunca tinha atendido muitas pessoas, assim. E foi bem desafiador porque eram pessoas de diversas origens sociais, assim, pessoas com família, pessoas sem família, pessoas que tinham passagem na cadeia, pessoas que já tinham HIV, pessoas que tinham... Eu peguei um rapaz que tinha 52 internações. 52, imagina. Gente. É o mesmo que tinha 7 anos de presídio central e HIV. Nossa! E por incrível que pareça, eu adorava atender ele. Ele era um cara, assim... Sabe? Que dentro da conversa, assim, era um cara extremamente narcisista, assim. Porque eu, Guilherme, tu não sabe o que eu fiz, não sei o que. Ele adorava falar de si, assim. E aí eu lembro que uma vez tinha uma nova estagiária e tal, e ela iria acompanhar o atendimento. E eu perguntei pra ele se ele aceitaria ela. E ele, claro. E aí ele ficou se exibindo, assim, pra ela. Então, é o que eu digo. Óbvio que a dependência química, a questão química da cocaína e tal, é um fator, assim, ó, crucial. Tem que cuidar daquilo ali. Mas por trás daquele sintoma ali da dependência química, tem um cara que, tem uma história ali. Pô, por que ele quer se exibir tanto? Que déficit de amor é esse? Que ele tá precisando se satisfazer numa imagem completamente artificial, porque é um primeiro encontro, para uma estagiária, uma menina de 17 anos que ele nunca tinha visto na vida. Sim. Tu entende que a dependência química dele, é muito idiosincrática, é muito singular e tá relacionado provavelmente a esses furos da história dele, que talvez ele nunca conseguiu contar para ninguém e que a única forma de suportar foram coisas químicas, como para outras pessoas o chocolate, como para outras pessoas é a pornografia, como para outras pessoas é os jogos, as séries, etc. Ele, infelizmente, teve a pior de todas, que talvez seja uma das mais irreversíveis, que é a dependência química mesmo. Sim. Né? Dessas histórias, assim, de atendimentos teus, de pacientes que passaram por ti, tu falaste aí de origens, né, de questão social, falando financeiramente também. Teve algum que te marcou? Teve alguma história que te marcou, que tu até hoje tu lembra disso e tu pensas nisso e tu pensas na pessoa? Alguma coisa que realmente te marcou, assim, dentro da psicologia? Olha, eu aprendi a gostar mais de astrologia com a minha ex-namorada. Ela é uma pessoa muito ligada à astrologia, eu não era muito. Mas eu sou um canceriano nato, né? Nato, até a minha mãe dizia aqui que eu não sou tão... família, assim, e tal. Mas eu tenho uma memória muito boa. Então, curiosamente, eu lembro de todos os meus pacientes, desde o início. Assim. Claro, Olha eu tô só. também há 2 anos, mais o estágio 3 anos, né? Então, eu lembro de praticamente, assim, detalhes de todo mundo. Óbvio, alguns menos, assim. Eu tenho um paciente até hoje, que certamente vai ouvir esse podcast, que ele é meu paciente desde o estágio. Desde o estágio. Eu encerrei o estágio com ele, eu disse, né, por aqui e tal. E aí, 3 meses depois, quando eu ganhei o meu CRP, né, o conselho, eu botei no Instagram no primeiro dia, assim, psicólogo, se quiser, marca aqui o WhatsApp. E ele me chamou no dia seguinte. Olha Foi só. o meu primeiro paciente também como profissional já. E ele foi meu paciente no estágio durante todo aquele tempo. Então.
Mas respondendo objetivamente, assim, de forma geral, eu lembro de quase todo mundo, mas tem uma paciente, assim, que eu acho que ela me marcou muito nessa questão de dependência química. Porque foi muito difícil, assim, muitas vezes com ela. Ela parecia uma pessoa muito mais velha do que ela era, porque ela tinha celulite facial. E ela tinha celulite facial porque as angústias, né, da dependência química, das abstinências, fazia, às vezes, ela arrancar as partes do rosto, assim, e tal. E eu atendi ela bem na época da pandemia, 2021 ali. Então ela vinha de máscara, mas dava pra ver, assim, o rosto, assim, né, machucado dela. Então aquilo ali foi muito forte. E escutar a história dela em relação à filha, em relação a como ela parou de usar cocaína, porque ela estava abstinente, mas ela praticamente dormia, sei lá, 18 horas por dia, por causa da medicação, Sim, assim. sim. Foi muito forte, assim. Era sempre uma sessão muito carregada, mas ao mesmo tempo, assim, muito cuidadosa, assim. A gente teve uma relação muito boa. Quando a gente se despediu, a gente se abraçou, assim, e não é que eu lembre dela com mais carinho que os outros, assim, porque eu lembro também desse rapaz aí que eu falei, né, do Presídio Central. Lembro de um outro também que foi 39 vezes internado só com álcool. Só com álcool. Sim. A gente às vezes acha que o álcool... Não é tão álcool, nocivo, né? mas o álcool é muito forte. É muito mais forte que muitas drogas ilegais, assim. Mas ela me marcou por causa disso, assim, sabe? Eu via quando ela tava melhor ou quando ela tava pior, por causa das marcas do rosto. Eu via ela chorando muitas vezes em relação à filha. Eu tentava empatizar com ela o máximo, mas era uma pessoa completamente contrária a eu. Era, primeiro, uma mulher, então ela tinha as questões da mulher. Era uma mulher mais velha, então ela tinha as questões da idade. Era uma mulher que tinha uma filha, e eu não tenho filho ainda. Era uma mulher que vinha de uma classe mais baixa, tinha muitos irmãos, atrito com os irmãos, eu sou filho único, né? Era uma mulher que dormia muito, eu sou um cara muito diurno, gosto muito de acordar. Então eu fazia um esforço muito grande, assim, de estar ali. Era muito desafiador e, nossa, onde ela estiver, eu espero realmente que ela tenha tido melhoras, assim, porque tinha um coração muito bom. A gente às vezes pensa que um dependente químico é um drogado, né? Um malandro, vai roubar e tal. E muita gente está ali e acaba sendo muito vítima, né? Por, às vezes, questões financeiras, né? Esses tempos aí apareceu um estudo que a maioria das pessoas de rua, que eram homens, era por causa de términos de relacionamento. Frustrações amorosas que levavam a bebida ou droga e acabavam encontrando na rua, né? Então, é gente como a gente, né? Óbvio que tem questão de índole, tem questão de caráter, mas muitas vezes tem uma questão de estrutura, sabe? Tem muita gente, tem muita grana que é dependente químico, mas é aquela bucha dentro de casa, nas festas, etc, etc, tem uma estrutura, quebra vaso, quebra tudo, rouba, mas não vai fazer tanta falta porque a família tem dinheiro. E tem gente que, infelizmente, né, quando acontece esse tipo de coisa, vai parar na rua, vai acabar com criminalidade e tal, e aí tem outro olhar sobre isso. Sim, sim. Bom, gente, esse foi o nosso Estúdio 1 de hoje com o psicólogo Guilherme Pirillo. Eu queria que tu encerrasses a tua participação, agora até para dar uma descontraída, ensinando a gente como ingerir menos açúcar. Não, é verdade. Porque eu vejo que é uma questão bem delicada. Eu me identifico muito, porque eu sou muito do doce, bastante. Depois do almoço, depois da janta, tem que ter aquele docinho, assim. E dê uma dica para as pessoas que, de alguma forma, se identificaram com essa tua fala, ou também de um possível outro transtorno, de uma compulsão alimentar. E dá uma dica, né, para quem está acompanhando a gente, enfim, fica à vontade e dá uma orientação para a gente aí, por favor. Então, nesse aspecto, óbvio que a questão seria muito mais profunda, mas sim, existem pequenas técnicas, né, que a gente às vezes pode fazer, né. Uma outra coisa que eu, nos últimos tempos, também tenho tentado melhorar é a questão do celular também, né. Eu, quando veio, mexendo no celular, nem tava querendo ver nada ali e tal. E aí, volta e meia, guardo o celular longe de mim, boto pra carregar longe de mim e tal. Na questão do açúcar, já ouvi muitos nutris que dizem assim, bom, cara, se tu ficar cortando açúcar total e outros açúcares, por exemplo, carboidrato, assim, se tu fizer uma alimentação com mais sal, assim, uma carne, vou comer só carne e salada, né? E aí não tem nenhum carboidrato, vai te dar vontade de comer mais doce, né? Enfim,
tudo começa com um certo equilíbrio. Um pouquinho ali por momento, não tem problema. Mas uma técnica que me ajudou, e geralmente ajudou uma paciente minha que agora não tá mais comigo, mas ela também tava com questões nesse sentido. Mas, por exemplo, não ajudou outro. Já falei para outro e também não ajudou. Não resolveu. É na hora que der vontade de comer açúcar, escova os dentes. Ou toma limão. Mas por que eu escovar os dentes? Porque é uma questão bem de... Aí é mais associativa, não é nem interpretativa, é associativa. A gente já associou que escovar os dentes é o final de um ciclo. Tem uma ideia de ritual ali. A gente escova os dentes depois de encerrar um ciclo. Qual o ciclo? Comer. Então, às vezes, quando a gente escova os dentes, aciona, né, certos gatilhos, neurotransmissores, assim, que dão uma ideia de saciedade. Tipo, fechou o ciclo. Tá? Isso, às vezes, pode acumular para uma próxima alimentação, né? Eu sempre digo, a coisa mais importante para largar o açúcar é saber por que tem que largar o açúcar. É saber por que tem que largar o açúcar, cara. Né? A gente precisa saber que não dá para exagerar no açúcar, a gente precisa saber que aquilo ali tá fazendo mal para nós, a gente precisa saber que a longevidade da vida ela tá muitas vezes associada ao contrário do açúcar. Porque o açúcar ele é um termogênico, o açúcar acelera, né? E a quantidade da vida, quanto mais a gente vive, é porque a gente ingeriu, curiosamente, menos calorias necessárias. Né? Os animais que mais têm, por exemplo, vida longeva, tartaruga, baleia, são animais que têm o batimento cardíaco mais baixo. E aí a vida mais devagar faz ela se estender mais. E o açúcar, querendo ou não, ele é um acelerador da vida. Né? Comida, caloria, é um acelerador da vida, batimento cardíaco mais alto. Que nem um motor de um carro, fica andando com o carro sempre a 100, 120, com rotação alta, a durabilidade dele vai ser muito menor que um carro que anda a 60. Então o excesso de açúcar é como se estivesse sempre com um carro a 120. O açúcar é um pouco sinônimo, em alguns casos, de ansiedade, sabe? Então se tiver bem claro de porquê, trabalhando por que a gente precisa largar o açúcar, vai ser o maior motivador. Porque às vezes a gente quer entender, mas não entende, afetivamente não entende ali. Mas se quiser começar com técnicas como toma um limão, né, escova os dentes para sinalizar que fechou um ciclo, acho que também já pode ser o primeiro passo aí. Ai, vamos tentar, né, gente? Almocei, escovei o dente, jantei, escovei o dente. Guilherme, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, né? Aceitado o nosso convite para estar aqui conosco. Foi muito legal, tirando muitas dúvidas, inclusive com técnica, né? Para você que acabou de acompanhar o nosso Estúdio 1. No próximo bate-papo contigo, que espero que seja em breve, a gente vai falar sobre outras compulsões e trazer assuntos ainda mais contemporâneos. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas escutas. E, né, façam terapia. Terapia não é coisa de louco, terapia é coisa de gente muito sã que decidiu, né, prevenir, decidiu se ver, se cuidar antes mesmo de qualquer coisa ruim aconteça, né? Gente, um beijo, até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.